feliz da gente estar hoje tendo a oportunidade de discutir essa dificuldade tamanha que é o trabalho com a educação especial, de tocar em assuntos como a educação inclusiva, e espero que tenhamos todos uma manhã bastante produtiva e que a gente possa tirar um pouco, esclarecer um pouco essas dificuldades e principalmente diminuir os nossos preconceitos com relação a esse tema. Então, a proposta da roda hoje, do assunto a circular, são as vivências dentro da prática educativa na educação especial. Né? Como que a gente tem sentido isso? Quais os desafios? Né? Quais as inquietações? Quais as necessidades? Tá? Porque a roda, ela acontece mesmo nesse diálogo, né? Então, eu e a Renata, nós somos aqui simples mediadores. Meu nome é Tânia, eu trabalho na Escola Estadual Dona Adelaide Malzone Hugo. Atualmente eu sou alfabetizadora e tenho vivenciado e vivido na pele a dificuldade de trabalhar com inclusão, porque tem na minha turma um aluno que não é realmente, o meu aluno está enturmado comigo, né, na verdade. Ele tem 10 anos e ele possui déficit de aprendizagem, ele é hiperativo e tem uma série de tics que acompanham a doença dele. Bom dia, meu nome é Tamilson, eu sou educador, né, trabalho com língua portuguesa na Escola Crescer. E um dos grandes questionamentos que eu tenho feito até com a Celeste lá na Univale, no curso de letras, é que nós, enquanto educadores, nós não temos suporte, né, para lidar com a inclusão. O governo coloca aquele chavão, né? Toda criança na escola. Mas a escola está preparada para receber? Não. Nós, enquanto educadores, né, recebemos, né, na universidade, nossos cursos aí, esse suporte. Mas quando nós recebemos, nós temos condições de participar? Então, uma interrogação que eu coloco, né? Será que de fato, né, a educação inclusiva, ela é uma proposta real, né? Eu vejo assim uma coisa meio, um pouco de fantasia, né? Mas atualmente até tem nos procurado várias escolas para que nós darmos apoio, né? Porque nós acreditamos que se estiver lá fora, com vocês, professores, e com apoio nós temos também a Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, né? Uma escola especial, né? Que fazia parte aqui com a gente, mas hoje ela tem o prédio dela também, né? Então, eu acho que é mais um vínculo que nós temos para ajudar, né? Porque eu acredito, se houver o professor de apoio, né, nas escolas, apoiando os professores, eu acredito nessa inclusão. Eu sou professor de uma escola particular que trabalha desde a educação infantil até o ensino fundamental. A gente viu algumas questões aí de dificuldade sobre a inclusão dentro da sala de aula, e a educação física é um outro ambiente, um espaço mais aberto, né, onde tem uma diversidade maior aí de movimentos e tudo. E aí fica essa questão da inclusão, que seria, porque a gente já foi citado as instituições específicas, né, que trabalham com essas pessoas, mas e a inclusão, como ela seria em um outro ambiente, não específico, né, com as pessoas ditas normais, né? E dessas outras pessoas, assim, eu tenho certas dificuldades para estar trabalhando com isso. A gente consegue fazer em uma aula, 2, mas trabalhar isso em um período maior, em um macrociclo, tem sim uma certa dificuldade. E eu queria algumas informações sobre como está trabalhando isso. Estou fazendo agora, né, a disciplina PNE. Então, acredito que vai me dar uma base sim, mas a realidade dentro da instituição é outra, né? Tanto da pública quanto da particular. Tanto que na particular não tem uma infraestrutura para trabalhar com essa área. Esse questionamento, fora da sala de aula também, pode existir a inclusão e como seria? Eu acredito realmente que as dificuldades que vocês encontram no espaço não convencional de sala de aula, nesse espaço amplo que a Alessandra cita, é realmente uma dificuldade muito grande. E para o professor aí que trabalha na escola especial, para a diretora da escola, a questão do ensino especial é uma grande novidade. Nós estamos a muito poucos passos
caminhados nessa trajetória. E o que a gente tem hoje de legislação que diz que a escola é para todos, não é uma proposta imediatista, não é uma decisão que tenha que ser levada dentro do contexto amplo. Nós estamos engatinhando realmente. Nós estamos como a sua aluna que, com muitas limitações nesse momento, a educação especial, ela traça seus primeiros passos. E o envolvimento não é o envolvimento do professor, é importantíssimo que tenha esse apoio, esse professor auxiliar, nas atividades dentro da sala, nas atividades externas. Isso é super importante. Eu acho que é uma reivindicação justa e que as escolas, os professores, as instituições, é preciso que a gente se mobilize para isso. Mas é importante entender que dentro dessa nossa visão de professores, de educadores, nós não temos que ficar esperando os apoios virem até nós. Nós começamos apresentando nossas dificuldades, as nossas limitações e, junto com a turma, discutir sim se essa aluna está incomodando, está dificultando o rendimento, o que interessa mais? Que essa aluna tenha, seja apoiada pelo grupo ou que ela tenha um bom desempenho dentro da parte, por exemplo, do movimento que foi proposto, das atividades que foram propostas para ela. É importante que ela tenha um desenvolvimento esportivo compatível com os outros? Ou seria mais um processo dela de socialização, de convívio com esse grupo, em pé, de igualdade? Porque nessa condição de estar ali, ela sabe das suas limitações, ela convive com a dificuldade. Você também não pode deixar de possibilitar aos demais alunos, 20, 30, 40 alunos da turma, o rendimento. Mas colocar essa aluna numa condição de troca, como você me ajudaria a resolver esse problema? Discutindo com ela, discutindo com a sua aluna também, Yuri, o que a gente pode fazer juntos? Isso está te limitando, está te trazendo dificuldade e a turma conjuntamente resolvendo um problema. E da gente pensar assim, a escola trabalha com padrão. Os professores, nós professores, né, a gente se enquadra no padrão. Que padrão que é esse, né? Um padrão de conhecimento, um padrão de prática, um padrão de metodologia. Então, eu penso assim, que o trabalho com os alunos, né, que têm deficiência, o que eles mobilizam na gente, no fundo, né? Quando a gente, assim, consegue um pouco parar e respirar, né? Porque não é fácil, é difícil, muito difícil, né? Ou como diz um amigo meu, parece muito difícil, né? Mas a gente sempre encontra um caminho aí para facilitar. Eles mostram pra gente que a padronização na educação não funciona. Então, todo esse modelo de escola e todo esse modelo de prática profissional está fadado a acabar, a ter que acabar. Então, eu penso assim, né, do ponto de vista político e do ponto de vista assim, da prática educativa, que é um aspecto assim, muito positivo a inclusão desses alunos no ensino regular. Porque talvez essa inclusão finalize esse modelo de escola que tem mais de 3 séculos. E o mundo mudou e esse modelo escolar de educação não mudou, continua o mesmo. Então, assim, esse é um aspecto que eu acho que, eu penso que é muito importante da gente pensar nele, né? E para finalizar, né, para abrir, né, novamente o diálogo, da gente começar, e aí voltando para a política pública, né, pensar assim, ok, não há esse apoio, não há. O meu sentimento, né, no trabalho com pessoas deficientes, né, porque atualmente eu não trabalho diretamente, mas já trabalhei, é de total solidão. Porque muitas vezes fica assim, nem a escola se movimenta
para estar fazendo esse atendimento? É o professor. Ficar centrado na figura do professor. Não é isso? Mas assim, o que nós fazemos enquanto coletivo? Porque são milhares de professores nessa situação, não é? Então, o que a gente faz para exigir do poder público esse apoio? Então, eu penso, né, que esse momento aqui dessa roda é o momento da gente começar a pensar. Não no sentido, assim, né, de brigar com o poder público, mas no sentido de que nós temos a prática, a experiência. Então, nós temos condição de propor de que maneira que isso pode ser feito. E exigir isso enquanto direito, né, para nós, né, educadores, e para todos os alunos, não só os que são atendidos. Porque o aluno dito normal, ele também, é o que a Alessandra falou, né, muitas vezes ele fica deslocado. Tem casos, né, relatos de experiência de professores, que o professor quer se dedicar tanto ao aluno especial, que acaba atendendo só ele, acaba deixando toda a sala, né? Aí vira o inverso, né? Então, assim, um pouco para a gente pensar nessas questões, né? E da gente se mobilizar não enquanto indivíduo, porque na individualidade a gente não vai conseguir, né, efetivamente implementar um programa de inclusão. Eu acho, Mayra, que dentro dessa visão que a gente está tendo aqui, a maioria estão na área trabalhando com a educação. Como você estabelece o nível do seu aluno? Ele entra na sua sala de aula, seja na série que for, são ali 30, 40 alunos, que você se depara com um universo de conhecimentos, de limitações, de dificuldades. E no dia a dia, você no convívio aberto, num convívio de troca, às vezes, com o professor da série do ano passado, com a direção, você conversa e vai tendo um entendimento da criança. Agora, a criança com deficiência, ela já vem com o estigma, ela já vem com os rótulos, ela chega para você, olha, essa criança, ela tem síndrome de Down. Tudo bem, ela tem, mas o que além disso ela é? O que ela é enquanto pessoa? É que cabe ao professor buscar e fazer essa pergunta todos os dias. O que eu estou acrescentando na vida desse aluno? Não é magicamente, eu não estou falando em utopia, não. Eu estou falando na busca, porque nós buscamos por cada um daqueles 40 alunos na sala. Mas este aluno, ele precisa do espaço dele. Ele não é mais um, ele é um. Ele não precisa também dessa assistência tão especial. Essa assistência especial, ela tem que ser uma mobilização do coletivo da sala, do coletivo da escola, da pessoa que abre o portão, da pessoa que serve o lanche, da direção, de todos envolvidos na instituição escola. Porque a inclusão, ela não é escolar. A inclusão, ou ela é irrestrita, ela tem que ser em todos os setores. Eu não posso falar de inclusão social. Onde eu falo inclusão social, que a escola não está incluída. A escola está incluída, a igreja está incluída, o transporte está incluído, é inclusão. Então, a gente tem vivido algumas fatias desse processo de inclusão. Chamamos de inclusão uma escola que não está acessível? Ela não é inclusiva, ela é integrativa. Gradativamente eu vou colocar uma rampa, gradativamente eu vou colocar uma cadeira especial, um telefone que possa ser objeto de comunicação por um deficiente auditivo. Então, essas formas que a gente vê que aos poucos estão nos orientando. Isso não saiu um modelo pronto, não tem, ainda não temos esse modelo. A aceitação da pessoa com deficiência no nosso mundo e principalmente no nosso país é muito recente. Alguém aqui, porventura, nunca ouviu falar de uma pessoa com deficiência que vivia enclausurada, num quarto fechado, entre paredes e que não tinha contato com o mundo? Esse momento passou.
Então hoje eles estão no nosso meio, são 25 mil pessoas, como nós brasileiros, que estão aí em busca de espaço não só na educação, mas dentro de um contexto maior, que é esse contexto da sociedade inclusiva. E a educação, o que chama muito a nossa atenção e que mexe, é que a educação teria que estar dando mais passos do que o que está. Reclamar apenas entre nós não resolve. A mobilização política, as manifestações, as inquietações, vamos lá, cadê o professor de apoio? Essa escola especial, ela realmente é a escola que vai estar dentro dessa necessidade do aluno? Qual aluno que vai frequentar essa escola especial? Qual o aluno que tem que estar nessa escola para todos? Porque a gente faz a diferença, a distinção. Um vai para a escola, mas ele tem que ter o contraturno, ele tem que ter outro momento em que ele possa complementar, porque a sua dificuldade de aprendizagem ou as suas limitações são maiores. Então eu convidaria vocês também a pensarem a respeito, né? Vamos mobilizar um pouco mais, esperar menos e fazer mais. Eu acho que é por aí. Eu trabalhar na escola Nelson de Sena. E aí eu me deparei, quando eu cheguei na escola, com aquela quantidade de pessoas surdas que governador Valadares tem, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas surdas. E às vezes toda essa dificuldade, né, de comunicação mesmo, e às vezes a gente vê a linguagem como uma coisa formatadora, e à medida que eu fui lendo mais, tentando entender mais, eu fui descobrindo que na linguagem de sinais há o dialeto, há a variedade linguística, que ela não é uniforme. Então a gente vai fazendo os esforços da gente. Mas o que me chama atenção na comunidade surda, e eu queria, né, falar, porque talvez isso possa apontar para nós alguns caminhos de sairmos desse impasse, né? Primeiro que esse movimento de receber, de abertura da educação, né? Não é um movimento que veio de graça, né? Ele é um movimento que foi orquestrado, organizado, principalmente pelas pessoas que se encontram nessa condição, nessa situação. Então, o que nos une aqui hoje e o que a gente se depara na escola é algo muito positivo, é um direito se efetivando, né? Para nós que nos deparamos com a efetivação desse direito, esses incômodos vão acontecendo. Agora, quando eu falo da comunidade surda e quando tem se falado da mobilização, eu fiquei aqui pensando que, de repente, a gente precisa, enquanto universidade, né, enquanto escolas, enquanto instituições que lidam com isso, de buscar um maior diálogo com esses grupos. Porque, por exemplo, os surdos, eles conseguiram ter intérpretes nas salas de aula. O Josélio é uma pessoa que trabalha na escola Nelson de Sena, há lá um outro horário, trabalhando com as pessoas surdas, né? Então, você tem uma comunidade organizada de surdos que deu conta de conquistar alguns direitos que os professores isoladamente não deram conta de conquistar. Então, que outros grupos, que outras pessoas estão organizadas, onde elas estão organizadas, né? Que categorias, vamos usar a palavra que é complicada, mas que categorias são essas? Eu realmente desconheço. Existe uma organização de pessoas com síndrome de Down, por exemplo, ou com outras, né? Seria a hora da gente pensar assim, que grupos são esses, que força esses grupos têm e como essa comunicação acontece. Se há um caminho para nós, e eu acredito que há, é desse conjunto de forças se unindo. É porque enquanto escolas nós ficarmos brigando, né? Nós precisamos disso, disso e disso. E as conversas acabam sendo também solitárias nas escolas, né? Elas são solitárias na sala de aula, mas são solitárias nas escolas. Então talvez seja a hora de nós mudarmos os nossos modos de reivindicação. Dentro desse universo da deficiência, o que a gente acompanha no dia a dia, e aqui eu tenho com certeza muitas pessoas que podem endossar o que eu estou falando, são muito felizes. E aí, como educador, o que você pode possibilitar para que essa pessoa continue feliz num mundo um pouco diferente desse que nós visualizamos como nosso mundo padrão de pessoas que não têm deficiência?
mas no entendimento delas é suficiente e elas são muito felizes e vivem bem e nos enchem de expectativas, de esperança para quem cuida, para quem zela, para quem convive, quem é pai, quem é mãe, quem é professor, sabe do que eu estou falando. A gente tem momentos de dificuldade, mas é preciso que a gente tenha também outros apoios. É uma rede aqui formada de pessoas que seriam alicerces uns para os outros. É difícil para mim, mas a Mayra tem uma nova solução, tem um apoio aqui da professora que convive com um grupo de EJA. Como é que ela está lidando com isso? Então eu acho que mais contato entre nós também vai nos fortalecer. Estou assim bastante angustiada. E na verdade o que a gente percebe é que a educação inclusiva, a Tânia já adiantou um pouco a fala lá, né? Quando ela fala que a coisa foi um pouco imposta. E me angustia muito que a gente começou a deparar com a nossa escola com um número de alunos que vem crescendo. Os alunos com necessidades educacionais especiais vêm crescendo. Aí a gente fez uma proposta para este ano para a gente estar se inteirando mais sobre a educação inclusiva. Até porque a gente recebeu na escola um livrinho muito interessante do projeto Incluir, que eu andei folheando e vi muita coisa interessante, que é da minha vontade estar junto com a diretora, oportunizando um estudo mais aprofundado com os professores da escola. Porque uma coisa o grupo tem boa vontade, que eu acho que já é um passo, né? Tem uma abertura muito boa para acolhida, já há uma sensibilidade humana muito grande no grupo de acolhimento, porque a questão da discriminação já é uma barreira. Tem a questão da graduação, que praticamente a maioria do grupo tem graduação. Mas o que a gente percebe? Primeiro, um desconhecimento muito grande nosso com relação realmente aos inúmeros casos, né, das diversas necessidades especiais, das deficiências que existem. A gente tem que estar aprofundando nisso também. Segundo, a nossa falta de competência técnica, porque nós não tivemos nas nossas universidades uma formação direcionada para atender a esses alunos. Entra na questão da escola padrão que você falou. E eu acredito que essa mudança vai ser a longo prazo, mas a longo mesmo. Nós temos um impasse muito grande em relação ao apoio, porque nós temos o CRAED, que ele é municipal, ele presta esse serviço. Nós temos a Paulo Campos, que é estadual, e ele também presta esse serviço. Nosso maior medo, a gente tem recebido assim, uma demanda muito grande das escolas pedindo socorro. Mas o nosso maior medo, que nós não conseguimos articular ainda, nem com o Estado, nem com o município, se a gente pode estar fazendo esse auxílio. Porque a gente fica com muito medo de estar invadindo a área do outro, né? Isso é uma função deles. Eu não sei como vai ser recebido a entrada da APAE dessa forma, né? Se a gente não articular aí com os responsáveis pelo Estado e pelo município, eu acho que vai ser muito antiético, né, da nossa parte estar entrando no trabalho do outro. Porque eles têm programas específicos para isso. Mas nós, o que a gente tem feito? Aquele que é o nosso cliente aqui dentro, né, que tem uma deficiência, que está aqui dentro da instituição, ou na clínica, ou na escola, nós estamos dando esse suporte para a escola. Né? Agora, os outros de fora a gente ainda não fez. Nós já agendamos uma reunião com a Leila, né, para a gente tentar fazer essa articulação e tá ajudando, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, que nem o município, nem o Estado tem condição para amparar isso tudo sozinho, né? Então a gente vai tentar dar esse apoio, mas depois que a gente conseguir articular isso melhor. Oficializar, né, se esse apoio pode realmente ser feito. Uhum. Mas também, dentro desse momento, eu acho que é hora de estarmos criando essa oportunidade e quanto mais cedo, melhor. Porque a busca desesperada de ajuda, com certeza, está aqui em todos nós. Nós temos uma facilidade que a nossa equipe é uma equipe que é completa hoje. Né? Ela é formada por neuro, por pediatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, enfermagem, nutrição. Nós temos dentista na instituição, né? Psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, educadores físicos. Então, assim, a gente está com uma equipe muito boa. Né? Assim, a nível, às vezes, de orientação em relação a tipos de deficiência ou estudos de caso, a gente pode estar tentando fazer essa parceria, né? Porque eu acho que aí não vai envolver eu ir numa escola e orientar, porque é isso que o CRAED faz, é isso que a Paulo Campos faz.
Então é 2 tipos de orientação diferente, a que a PAI está dando e que uma outra instituição está dando. Então eu acho que aí é um pouco complicado, a gente tem que primeiro se organizar. Mas se tiver uma demanda, uma necessidade, a gente talvez está fazendo estudo de caso sobre determinada deficiência, o que a Mayra falou que eu acho que é muito legal, a gente estudar o caso específico, porque a deficiência intelectual ela é geral, mas a pessoa ela é única, né? Então a gente tem que trabalhar com o indivíduo. Então eu acho que a PAI está aberta, se a gente conseguir montar o grupo, a gente está à disposição. Tá? Ok, muito bom. Meu nome é Ana Maria, eu sou professora de ciências na escola Dona Adelaide Malzone Hugo. E eu fiz algumas anotações aqui com as falas de várias pessoas e eu estou percebendo o seguinte: as dificuldades são muito grandes, nós não temos incentivo nenhum e nem mesmo informações que deveriam ser passadas pela Secretaria da Educação. Nós não temos o apoio que vocês tanto falaram aí em nenhum momento, em nenhum instante. Tá? Inclusive das resoluções que foram passadas, começaram a ser passadas para a gente esse ano. Né? Uma outra coisa que a Mayra falou, não somos médicos nem psicólogos, somos educadores. Mas o Estado está impondo que a gente seja médico e psicólogo, porque a gente pede tanto exame, porque nós temos vários alunos com problema. Não estou falando de síndrome de Down, não estou falando de problemas, deficiências mais sérias, mas vamos dizer assim, casos de hiperatividade vai ser muito sério mesmo. E de uma sala de 30 alunos, a gente ter 15 que deveriam ser diagnosticados, já está, que a gente está pedindo há uns 3 anos e não foram. Então, assim, eu estou me sentindo incapacitada, eu estou me sentindo uma educadora excluída, porque eu não estou me sentindo capaz de educar como eu estudei para isso. E com a fala de vocês, eu estou me sentindo mais incapaz ainda e mais excluída ainda. É isso que eu quero colocar. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para a Michele, que não ficou muito clara para mim. Não ficaram muito claras, né, as respostas. Primeiro, você colocou que vocês estão, por questões de ética profissional, vocês não estão atendendo as escolas da rede estadual porque tem o Paulo Campos. E vocês não estão atendendo as escolas da rede municipal porque tem o CRAED. Tá. Aí eu pergunto, a quem vocês estão atendendo? É a primeira pergunta. E a outra pergunta, você colocou também que você já está entrando em contato com a Leila, já marcou uma reunião. Se for a Leila que eu estou pensando, é da rede municipal, é a coordenadora do CRAED. E na rede estadual, quem que vocês estão procurando para resolver esse problema? Porque é interessante para nós, né? Que vocês estejam abrindo o leque de atendimento para nós. Eu vou esclarecer uma questão, é que a gente não tem vínculo nenhum, nem com o município, nem com o Estado. Nosso público ele é específico, ele não está praticamente em lugar nenhum. Né? Está aqui dentro, ele não está incluído ainda. Né? A gente acredita que no decorrer do tempo a gente vai conseguir essa inclusão. Né? Ele precisa alcançar algumas capacidades, algumas habilidades que ainda não foram alcançadas. E o outro ainda são bebês, né, de 0 a 5 ainda, que vai passar por esse processo para ser incluído. Então o público é nosso. Né? A gente tem um ou outro na clínica de 0 a 6 que estão no município, né? No estado, que eu me lembre agora, não tenho nenhum. Pode ser que sim. Né? Então, nosso público é específico. Com o estado, a gente vai estar primeiro entrando em contato com a Márcia, que é a diretora da Paulo Campos, mas eu não sei se é ela que faz essa liberação. Né? Se a gente tem que ir para a Secretaria Estadual de Educação, conversar com uma responsável, né? Mas a gente vai tentar agilizar isso ao máximo. Que eu posso estar, no momento, oferecendo mesmo esses estudos de caso, né? Que é o único apoio que a gente pode dar no momento que a gente sabe que não vai ferir ninguém. E a Paulo Campos, ela também tem uma equipe. Tem um setor, eu fiquei sabendo recentemente que a gente está aprofundando, tem um setor na superintendência, tem uma equipe de educação inclusiva. Então, de repente, seria interessante você procurar que eles vão te dar alguns caminhos, né? Para, de repente, estar abrindo o atendimento para nós. Ok, obrigada. Eu queria participar, eu não sei se vocês sabem, agora nós temos uma escola na PAI, porque nós não tínhamos. Antigamente, nós tínhamos a Escola Estadual Paulo Campos Guimarães,
que ocupava o espaço aqui em regime de comodato, né? Então, aí achamos por bem e tal, a escola estadual agora tem o seu espaço. Então, eu acredito que agora vai ficar definido esse público, porque era muito confundido aqui dentro, né? Porque o objetivo da Paulo Campos é formar um núcleo. Um núcleo para quê? Para apoiar justamente as escolas, entendeu? E que não vão ser essa clientela nossa, porque nós vamos ter uma clientela específica. Mais clínica, Nosso Terezinha. público... Mais clínica, né? Mais clínica, por causa do grau de deficiência, tá? Então, eu acho que existe aí uma luzinha no fundo do túnel. A Paulo Campos vai dar esse apoio, eu acredito, entendeu? Que eles têm profissionais capacitados. É pena que não tem ninguém aqui para falar um pouquinho. Mas eles têm profissionais capacitados e é para apoiar as escolas estaduais. O objetivo da Paulo Campos sempre foi esse. Nós tentamos aqui várias vezes fazer um núcleo de atendimento, um apoio ao profissional que está lá fora, que a gente sabe que é difícil, né? Que a gente sabe... E nós atendemos de 0 a 100, tá? Nós não temos... Não é só clínica. Hoje nós vamos ter nossa escola. Há 30 dias saiu nossa autorização, nossa portaria, né? Mas nosso alunado é o deficiente intelectual e condutas típicas, né? De moderado a grave. Não? Com relação à sua dúvida quanto à capacitação dos professores, eu acho que a pesquisa, o que vocês estão fazendo, vai apresentar, né, vai trazer à tona toda essa dificuldade que nós estamos apresentando aqui. E aí eu faço um questionamento que talvez incomode também a Ana, que se diz hoje uma professora excluída, uma educadora excluída. Se nós que estamos aqui como educadores nos sentimos incomodados e invadidos por lei, educação para todos e todos na escola, essa fala que incomoda. Os alunos estão chegando na escola, cada dia em número maior. Agora imaginem vocês que nós estamos aqui praticamente num grupo de pessoas com nível superior. E os pais? Que formação têm? Que educação tiveram esses pais para receber na sua família uma criança com deficiência que traz todos esses incômodos e muito mais, porque eles vão conviver para sempre com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto e possivelmente com o idoso com deficiência. Então, esse incômodo nosso aqui da educação, eu acho que ainda passa um pouco mais. Será que não seria também uma responsabilidade nossa, enquanto educadores, levarmos um pouco mais essa família para o ambiente da escola e tecermos esta rede em conjunto? A família com as limitações que tem, nós com o desconhecimento que temos dos alunos e ali junto com profissionais, com a equipe, começarmos a abrir diálogos e discussões para que todos nós fôssemos capacitados para o trabalho com aquele ser humano. Então, eu acho que a nossa busca, eu também já presenciei muitas pessoas, não apenas as crianças ou as pessoas com deficiência, mas a família toda excluída. E dói muito, né? Dói. Agora, você como educadora, é hora de não se sentir diminuída ou tolhida. Pelo contrário, arregaçar as mangas e vamos nos mobilizar. O problema é esse, que a nossa escola já arregaça as mangas há muito tempo. A família está presente. Se você fosse uma reunião de pais na nossa escola, você ficaria boquiaberta. Eu nunca vi tantos pais participarem como eles participam, né? A nossa escola é uma escola quase que uma segunda casa mesmo. E é por isso que eu me sinto do jeito que eu estou me sentindo. Porque a gente faz sim a nossa parte, a gente busca sim, inclusive essa busca foi da nossa orientadora. A superintendência nunca foi lá nos falar nada. Foi da nossa inquietação que surgiu essa busca. E é por isso que eu acredito que as minhas colegas estamos nos sentindo assim. Isso a gente já faz, só que a gente está precisando de ajuda também. Um apoio, uma equipe de apoio. Essa equipe que foi tanto falada aqui, que eu anotei
umas 7, 8 vezes aqui. É isso que a gente está precisando e urgente. A Aparecida já fez essa solicitação. Eu acho que vocês estão realmente mobilizados e fico contente de saber que a participação da família é nessa intensidade que você disse. E, então, acho que os caminhos estão mais bem traçados, né? E agora essa parte que seria do reforço, do apoio das instituições específicas, isso aí é que é a parte agora que complementaria. Eu sou diretora da Escola Estadual Dona Adelaide Malzone Hugo. E as minhas meninas, elas estão muito apreensivas em relação a esse trabalho que a gente iniciou com elas na escola. Então, por exemplo, a gente não tem... É o que a gente falou mesmo aqui, que todo mundo já falou. Às vezes eu quero falar, mas não vai e fala o que eu estou querendo falar. É a questão do apoio mesmo, da ajuda, dos recursos. Porque o que a gente tem para oferecer para essas crianças que a gente recebe, né? É igual ela falou da mãe. Eu falo na escola, a mãe que tem um filho assim, ela é especial. Ela foi escolhida por Deus, porque não é fácil, né? Agora, quando a gente pega essas crianças na escola, a preocupação é muito grande, porque além delas, atrás delas vem mais 30, né? Mais 25, mais 40, e é difícil. Ela pode ser uma só dentro da escola, mas é difícil. Quando a Tânia, por exemplo, pede ajuda em relação ao aluno dela, é porque ela já não está dando conta mais. Porque nessa hora que ela pede apoio, ele está incomodando a sala inteira. Então, o trabalho que ela preparou para desenvolver, ela não dá conta de fazer com ele lá dentro. Aí ela pede socorro. Aí ele vai para a nossa sala. Aí a gente conversa com ele, né? Porque a questão da afetividade, né? A gente trabalha, conversa, pergunta, fala. Mas aí a gente não tem resposta. Eu olho para a cara da pedagoga, ela olha para minha cara. O que fazer? O que a gente vai fazer agora? A gente perguntou, ele respondeu, certo? Falou o que ele estava fazendo. Mas o que fazer agora, gente? A gente não sabe, a gente não tem, a gente está buscando, que é o que a gente tem que fazer, mas é difícil, né? Então, quando a Michele, que não está aqui, por exemplo, fala assim, a gente, né, fica com medo de estar invadindo o espaço de outra instituição. Ela não está aqui não, mas pra gente vai ser uma ajuda muito grande, ela vai ser muito bem recebida na nossa instituição, entendeu? Porque vai ser ajuda. Medo por quê? Né? A gente tem que resolver, a gente tem que correr atrás. E a gente tem feito isso. E agora, para as meninas, é muito difícil, né? Às vezes a gente tira para ajudar porque a gente sabe da condição da sala muito cheia, né? E o menino, ele é um só, mas infelizmente ela não dá conta de resolver com ele lá dentro. Então a gente tira, mas a gente tira e não tem recurso, não tem solução. Então a gente fica lá, e agora? O que a gente vai fazer com ele, né? Aí quando a gente busca, por exemplo, vamos fazer um relatório, vamos encaminhar, mas a gente sente também na dificuldade das escolas especializadas para atender. Tipo assim, fala pra gente assim, nós vamos atender só casos gravíssimos. Uai, como é que é isso, caso gravíssimo? Porque aquele lá que a gente está vendo, a diferença, o universo dele entre os outros é muito grande, a diferença é muito grande. Então, a gente não sabe como trabalhar, como caminhar, né? Assim, está sendo muito bom, claro, que a gente está, né, adquirindo muito conhecimento aqui, mas uma resposta, uma solução que também a gente sabe que a gente não vai encontrar pronto, mas pelo menos um caminho para a gente começar o trabalho, né? Uma direção, né? Obrigada. Eu acho que o caminho, vocês, a escola aqui presente, ela já começou nesse caminho mesmo. E, sem dúvida, esse momento nosso aqui na roda é um momento também, né, de trocar essas informações, como acabamos de ver. A resposta pronta não tem, é impossível. Cada aluno nosso é um e ele vai ser avaliado, visto e vai aprender como um, né? E dentro desta condição, as adaptações que são, eu vejo como possibilidade, mas também não são as soluções prontas. Como adaptar e criar formas diferentes de resolver este problema. É uma grande equipe
que de repente pode se transformar numa grande rede de entendimento, de discussão, de estudos de caso, de análise, não daquele problema, mas daquela pessoa e daquela família, daquela escola, no contexto em geral em que a gente vai estar trabalhando. É o coletivo. Individualmente, eu acho muito difícil que um profissional, seja ele clínico ou seja ele um profissional da área de educação, que venha agora trabalhar com um caso e com solução de um caso ou um problema. Não vejo assim. Eu acho que é preciso essa relação mais completa entre pessoas. Estou querendo agradecer a acolhida da PAI a essa roda, né? Agradecer a paciência da Terezinha comigo, né, nas negociações. Agradecer a Penha, né, também a boa acolhida. Quero agradecer a presença aqui de todos vocês. A professora Renata, que é a minha mentora intelectual nessa caminhada, né, pela sociedade inclusiva, e também me colocar à disposição, né, colocar a universidade, né, vou falar da minha pessoa, por enquanto, né, que a gente também está fazendo toda uma caminhada para retomar essa questão do papel da universidade junto às instituições, né, que a gente tem esse dever de dar esse apoio, né, mas estou colocando a minha pessoa à disposição da escola, né, de vocês, de todas as instituições e pessoas que estão aqui para compartilhar também minha experiência, né, e auxiliar no que for possível. E quero também propor para a gente, assim, né, a gente criar, assim, um espaço de encontro desse grupo, né, dentro da possibilidade institucional no momento. Eu estou querendo propor, então, para o próximo semestre, uma outra roda de educação inclusiva, né? E aí, propondo também uma dinâmica assim, né? Na hora de fazer os contatos com as pessoas, e isso eu relembro vocês próximo semestre, a gente fazer um levantamento, né? De focos para a gente tá trabalhando e avançando nessa questão. Eu só quero lembrar de uma coisinha mínima. Desafio é um diploma que não se pega na faculdade e que você não consegue ao longo da vida. A PAI já está aqui há 34 anos, a Terezinha 14, ou mais ou menos uns 5 anos. Nós somos uma escola, uma entidade filantrópica particular que vivemos da ajuda da comunidade, muito pouco da rede estadual. Nós pertencemos a um grupo, uma federação nacional com mais de 2.010 entidades no Brasil, 400 e pouco aqui em Minas Gerais. Temos um suporte muito bom, temos um projeto Águia maravilhoso, mas que para ser entendido vai levar muitos anos. Nós estamos engatinhando aos 34 anos. Então, deficiente todos nós o somos, nós nascemos para essa deficiência. Porque nós caminhamos para uma velhice. Quem vive muitos anos adquire dentro da sua família seres especiais, que vão cadeirantes, como foi o meu pai, como foi a minha mãe, e eu estou caminhando para lá. Acredito que esta seja a meta de todos, aumentar o saber, ter paciência e disponibilidade. Eu sei que é difícil porque a gente não vive só aqui. Eu, como voluntária, graças a Deus, que eu recebo está no alto, mas aqui eu adquiro coisas que eu não adquiri ao longo dos meus 38 anos de casado. Adquiri aqui. Amar aquele que não é de minha responsabilidade à noite. Conviver com aquele que eu acho muito difícil buscar recursos, mas que eu tenho mais possibilidade de trazer recursos para ele do que a família dele. Saber que o núcleo, o foco está na família, não adianta você cuidar do paciente, não adianta você cuidar do aluno se você não for à casa dele, ir à casa dele. O serviço de assistência social é muito importante. Então, o desafio, eu acho, penso eu, que é um diploma que quando morrer a gente vai afixar na lápide. Não tem diploma, a gente vai fixar aquilo ali que a gente correu atrás, mas que não conseguiu. Não é um problema, é um desafio maravilhoso que colocou na mão de todo mundo. E isso é lindo. Vocês têm ali uma pedra para ser lapidada. Sem dúvida. Ferramenta,
Vamos procurar que tem, vamos fabricar. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica a esta edição do Roda de Saberes, envie seu e-mail para pedagogia@univale.br. Se você quiser acolher uma roda de saberes em sua escola, é só entrar em contato pelo telefone 3279-5924. Junte seu saber aos nossos saberes.